Muito bom dia, está começando Calvinamente Podcast. Seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você, a tua companhia. Nós desde já agradecemos e pedimos para você estar atento a esse episódio que eu creio que vai ser algo muito abençoador para a sua vida. Nós desejamos que essa conversa venha a ser algo que transforme, que abençoe e que seja algo edificante para você. Então, desde já, curta o nosso canal, se inscreva se você ainda não se inscreveu e acompanhe esse episódio até o final. Hoje nós estamos recebendo o presbítero Paulo de Carvalho. Era um momento aguardado pela gente, né? E antes de passar até a palavra para ele, eu passo a palavra aqui para o Felipe, nosso irmão querido, para ele dar as boas-vindas aí para todo mundo. Ô pastor, uma honra estar aqui nessa mesa hoje. Muito bom dia, você que está assistindo a gente aí, ouvindo também nas plataformas de áudio. Hoje é um episódio muito importante, faz parte da história da nossa igreja, o presbítero que está aqui com a gente hoje. E não podia ser diferente, a gente vai começar com o nosso assunto principal, que é moto, né? O senhor já andou de moto? Não. Nunca andou de moto? Nunca andei de moto. É um bem-aventurado, né? Mas ele estava contando aqui que não andou de moto, mas o veículo era similar, andei né? de bicicleta. Aí, ó, então Bicicleta sabe. andei muito. Sabe o que é aventura, né? Andei muito. Cabelos ao vento, né? Liberdade, vai pra onde quer, passa por cima da calçada. E não andava pouco não, né, seu Andei Paulo? muito. É mesmo? Andei muito. Andei até os 50 anos de bicicleta. Nossa, não, mas peraí, 50? Quantos o senhor tem? Eu tô com 84 anos. Meu pai amado, sério mesmo? Sério. Olha que benção, hein? 84 anos de muita história, muita bênção, O né? senhor andou de bike até os 50? Até os 50. Aposentei os 49 anos. Aí parei de andar de bicicleta, comprei carro e o que eu falei pro Robinho, eu deveria ter continuado andando de bicicleta. Bicicleta é vida, né, seu Paulo? Eu parei e hoje eu não ando mais. E era uma bicicleta assim de marcha, de alumínio? Não, de uma marcha só, de uma catraca só. É aquelas de barra marcha. forte? Minha era aquela bicicleta de corrida, que é pneu fininho, eu ia com ela. Olha aí, que Olha. beleza! É, Numa marcha só, você de tá uma doido. marcha só. Antigamente tinha mesmo Tinha, uma dessa. é. Ela era igual a barra, né? Era uma É. Monarch ou Caloi, não sei. Mas a marcha era igual a barra ali, que é não é tão pequeno na frente, nem tão grande, e atrás também não é tão pequenininho, né? Um pouquinho maior porque dá um pouco mais de velocidade. Mas né? era perto, o senhor ia pro trabalho, era perto da casa do senhor? Não, eu ia lá no distrito, quase 10 quilômetros. 10 quilômetros para ir e voltar? E para ir, da minha casa até no distrito, vai dar quase uns 10 quilômetros. Só para ir. Só para ir, 10 quilômetros para voltar. E voltava. Todo dia. Todo dia. Vintão, todo dia. Vai, e nós aqui reclamando né? E trabalhava, levava a marmita cedo. Eu almoçava lá e... Trazer a marmita vazia. Trazer a marmita vazia. Que beleza. Sr. Paulo, vamos contar um pouco da tua história. O senhor sempre foi de Rio Preto? Eu sempre fui de Rio Preto. Nascido aqui? Eu sou registrado aqui, mas sou nascido em Monte Aprazível. É aqui do lado, praticamente, né? É. Praticamente. E quando Deus entrou na vida do senhor, como que foi essa sua conversão? Como é que foi? Conta pra nós aqui. Bom, meus irmãos, isso é muito importante. Porque eu nasci lá evangélico, meus pais eram crentes. Meus pais se converteram em 1935. 1935. Meus pais foram muito crentes. Eu queria ser crente igual meu pai. Porque meu pai foi muito crente. Estudou muito a palavra de Deus. Ele estudava muito, mas muito mesmo. E eu não sou a metade do que ele era. Mas ele me criou. Felipe, você que está vindo há um ano, você vai ver uma experiência. O que Deus faz na vida da gente. Não é porque eu nasci no lar evangélico que eu era crente. Eu fiquei crente, me batizei e professei, eu tinha 17 anos. E minha profissão de fé. Isso já na presbiteriano? Não? Presbiteriano, eu sempre fui presbiteriano. Aqui mesmo, aqui em Rio Preto? Aqui, nessa igreja aqui. Sempre fui. Mas o que acontece? Deus sempre teve um plano na minha vida.
Deus sempre foi maravilhoso. O que Deus fez? Quando eu tinha 18 anos, 19 anos, meu pai tinha um costume, era o meu pai, nós tinha estudo bíblico na nossa casa todas as quinta-feiras à noite. Então eu comecei a estudar a Bíblia aos 18 anos. Aos 18 anos, que eu aprendi um pouco a ler, eu já estudava a Bíblia, E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Porque na época a gente estudava e via os ensinamentos de Jesus sobre a santidade, sobre a pureza, sobre o que é fazer aquilo que é correto diante de Deus. Uhum. Sempre era a minha preocupação. Meu pai ensinava isso. O homem de Deus tem que ser assim. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O homem de Deus tem que negar-se a si mesmo. Isso Então, era tipo um culto doméstico, toda quinta-feira. Todas as quinta-feiras. O que acontece? E eu comecei a estudar, falta de orientação das vezes, até do meu pai. Bom, na época pastor não ia em casa, dificilmente. A gente via na igreja uma vez por mês. E eu me preocupava com o pecado. Entenderam? A minha preocupação aos 18 anos já era com o pecado. Eu falei assim, vem cá, eu sou filho de Deus, como é que eu posso ser pecador, ter pecado, eu ser pecado? Eu não compreendia que Deus, que a gente, durante o tempo que Deus nos concedera aqui neste mundo, nós vamos pecar. Eu estou com 84 anos. Fazer 84 anos. Até hoje, eu vou falar uma coisa para você, Felipe. Eu estou com 84 hoje. Hoje eu me sinto mais dependente de Deus do que quando eu me converti ainda. Eu me dependo mais de Deus ainda hoje. E peço a Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu peco todo dia. Senhor, me perdoa. Então, Felipe, a gente neste mundo que são crentes da igreja, não é da igreja presbiteriana, são cristãos, a gente não pode se conformar com o pecado. Nós não podemos aceitar o pecado. Uhum. Nós não podemos concordar com o pecado. Mas, querendo ou não, o pecado está na nossa vida, porque a Bíblia fala que nós temos. A nossa vida é uma luta constante. A carne contra o espírito. A carne puxa para o lado do pecado, que é do inimigo. E o espírito para o lado de Deus. Então, muitas vezes a gente é deixado levar pela carne. A carne fala mais alto. Isso acontecia comigo e eu fiquei preocupado. Teve um tempo que eu falei assim, não, mas eu não posso pecar. Eu não posso pecar. Orava muito. Pedia muito a Deus. Falei assim, eu não posso pecar. Mas parece que quanto mais eu pedia, mais eu pecava. Falei, meu Deus, não dá. Isso foi muito tempo. Aí passou tempo. Teve um tempo, por exemplo, na idade minha de 22 anos. Quando eu tinha 22 anos. Eu me afastei um pouco da igreja. Entendeu? Falei, não dá, gente, eu sou crente, sou cristão, eu não posso viver pecando. É uma coisa que eu quero dizer para você, Felipe, é o seguinte, que eu penso, sempre eu vi na minha vida. Eu nunca baseei minha vida cristã, nem na vida de pastores, nem na vida de presbíteros, nem na vida da igreja. Sempre eu olhei para mim e para Jesus Cristo. Isso foi meu alvo. Eu não tenho que olhar para o erro do meu irmão, a Bíblia manda eu tenho que orar, que eu já passei na igreja muitos problemas. Mas nunca me abalou a fé. Não, eu falei, minha fé é em Cristo. Eu não tenho que orar por ele e fazer isso aí. E eu tinha uns 22 anos, e eu estava falando, eu me afastei um pouco da igreja. Deixei. Meu pai ficou muito triste.
comecei a vida e depois eu me casei. Casei e continuei fracassado espiritualmente. Apesar de fortalecer, continuei no fracasso. O que vai fazer assim? Eu era um homem adúltero? Não. Eu era um homem desonesto? Não. Eu era um homem que... Não, eu não tinha nada disso. Mas eu sentia muito pecador. Pois é, eu não posso permanecer na igreja de Cristo, eu sendo um pecador que eu sou. E o que aconteceu? Quando chegou, eu passada a idade, depois voltei para a igreja e fui na igreja e continuei indo. Aconteceu. Um dia eu resolvi tomar uma decisão. Por isso que eu te falo, nunca se toma decisão errada na vida espiritual. Nunca. Isso é um conselho que eu te dou para você e para todos que estão me ouvindo. Não se toma decisão errada sobre a vida espiritual. Porque a gente corre risco muito sério. Em 1975, eu trabalhava na Vida Ideal, numa firma lá. Aí cheguei no fundo do poço, na vida espiritual. Cheguei a ponto de falar, não dá mais. O senhor não estava indo na igreja nessa época? Estava. Estava indo na igreja? Estava indo na igreja. Tinha uns pastores. Eu nunca vi falar em pastor, nunca vi falar em presbítero, nunca vi falar em irmão. O problema não era a igreja, o problema era eu. O senhor olhava para o senhor Eu mesmo olhava pra e mim. para Cristo. Eu olhava para mim e para Cristo. Eu falava, Senhor, eu não posso ver assim. Eu acho que eu já contei isso aí uma vez, eu contei no conselho, até aconteceu comigo. Eu ia ir num solão quente de bicicleta, que eu trabalhava de bicicleta nessa época ainda. Ia indo de bicicleta para Vila Ideal, num sábado, e eu falei assim, Senhor, não dá. Essa vida que estou levando, espiritualmente, membro da igreja do Senhor, eu vendo assim, eu não posso viver assim. Eu estou tomando minha decisão. Uma decisão super errada. Eu falei assim, eu estou deixando... Eu falei assim comigo, conversando comigo com Deus. Falei, eu vou fazer o seguinte. Eu vou na igreja, vou pedir para o secretário tirar meu nome do rol de membro da igreja. Eu não vou ser mais crente. Vou largar a mão. Meus irmãos, que tristeza. Que decisão terrível. Aí eu continuei andando e falei, bom, então amanhã, era no sábado, falei, amanhã eu vou na igreja, eu vejo o secretário, falo para ele tirar meu nome de rol de membro, não vou ser mais membro, não vou na igreja mais, eu não sirvo para nada mesmo, vou largar a mão. Vocês acreditam se quiser, mas o Espírito Santo é tremendo. O Espírito Santo é que nos conduz à vida espiritual. Amém. Aconteceu. Me veio na minha mente. Versículo que eu já não sabia. E quando Jesus... Sempre eu pensando em Jesus e na minha vida. Eu falei assim, não dá mais. Fazer o quê? Não dá. Tô no final. Não tem mais jeito. Aí veio na minha cabeça o seguinte. Quando Jesus falou para os apóstolos assim, que todo o povo se retiraram, Jesus falou para os apóstolos assim, vocês também querem se retirar? Pode ir. Aí Pedro falou assim, Senhor, para quem iremos nós? O Senhor tem a palavra de vida eterna. Nós temos crido que o Senhor é o Filho de Deus. Para quem iremos nós? Aí caiu no meu coração. Aí eu falei, Senhor, para onde eu vou? Para onde eu vou? Eu falei, e para a igreja católica eu não vou. Para outras igrejas não resolve o problema. Saí de lá
não da igreja presbiteriana não resolve meu problema. Para onde eu vou? Pedi para Deus, falei, Senhor, já que o Senhor me concedeu essa graça, então me concede a bênção de eu compreender, de eu poder ter poder, de poder falar do teu nome. Eu quero falar do teu nome. Quero anunciar a tua palavra. Aí me veio aquela alegria no coração que Deus, pedi perdão para o Senhor. Falei, Senhor, jamais falei para Deus, falei, Senhor, aconteça o que acontecer na minha vida, jamais eu vou falar essas palavras que eu falei aqui. Falar para o Senhor que eu não vou servir mal ao Senhor. Jamais. Falei, pode acontecer o que acontecer. Eu não vou deixar de servir o Senhor. Pela tua graça, eu vou continuar. E fui para o trabalho. Aí Deus já me deu uma alegria no coração. Me deu alegria. Falei, jamais vou deixar de servir ao Senhor. Vou continuar servindo e o Senhor vai me abençoar. Eu vou falar uma coisa para os meus irmãos. Vê o que Deus fez. Eu cheguei no trabalho, fui trabalhar. Um meu ex-patrão trabalhava comigo, que ele não era profissional, ele era meu auxiliar. Meu patrão era meu auxiliar, trabalhava comigo me ajudando, porque profissional era eu, ele me ajudava. Aí eu falei assim, bom, Deus tocou no meu coração, fala de mim para este homem. Comecei a falar de Jesus para o meu patrão. Já comecei a falar, da onde? Aí ele puxou o assunto, eu falei, lembro até a passagem de Nicodemo. Eu falei a passagem de Nicodemo, nós trabalhando junto e eu falando. Falando, se não nascer de Jesus falou, se não nascer de novo, não pode entrar no reino do céu. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Se você não nascer, Nicodemo, de novo, não pode entrar no reino do céu. Ele era espírita. Ele era espírita. E eu falando para ele chamou Alvimar. Ele falou, Alvimar, não adianta você achar que você vai se reencarnar, vai nascer de novo, você vai continuar sendo pecador. O que Jesus está falando é que você precisa nascer de novo, é a vida espiritual. Você precisa ter uma conversão, você precisa mudar de vida. Conversei bastante, falei vários, aí continuei falando. Todas as vezes falava e anunciava para eles. Aí, meus irmãos, o que aconteceu? Passou 1 ano, 2 anos. Teve assembleia na igreja para eleição de diácono. A igreja não me elegeu eu como diácono. Falei, mas não é brincadeira. Esse tempo eu já estava querendo largar, agora Deus me elege como diácono. Não é possível. Na época o diácono era um finado Manuel Antônio. Esses homens, tudo que já partiram. O irmão do Rubim, o Rubim, eles eram diáconos. Nós somos diáconos juntos. Eu falei, bom, o que Deus está fazendo é uma obra maravilhosa. Eu sei que eu sou imperfeito, eu sou inútil, mas Deus me elegeu. E nós ia todos os domingos, ali onde é a Santa Casa agora, tem aquele lugar dos cães, não mexe com câncer, ali era o Hospital dos Tuberculosos. Atrás da Santa Casa. Atrás da Santa Casa. Nós ia todos os domingos, às 2 horas, a junta diaconal ia lá visitar eles e nós pregávamos a palavra lá. Aí ficamos muito tempo. Passado os 2 anos que eu era diácono, houve uma eleição para presbítero. Em 1987, 88, por aí. Houve eleição para presbítero. Teve um irmão diácono, já faleceu já. Ele chegou de mim, Paulo, vou te apresentar teu nome para você ser presbítero. Falei, eu? Você está brincando? Falei, você tem muito mais condições do que eu.
Você está falando para mim ser presbítero. Jamais. Não, eu vou indicar teu nome. Ele indicou meu nome. A igreja votou para mim presbítero. Falei, meu Deus do céu, eu não tenho condições de ser presbítero. Eu não tenho condições de ser presbítero. Mas, senhor, vamos lá. Era a mesma quantidade de presbítero que é hoje, não? Era menos. Era menos? Era a base de uns 6, 7 por aí. Presbítero. A igreja era menor, bem menor, né? Bem menor. Mas o Felipe, presta atenção, o que Deus faz, não é o que eu faço, o que Deus faz. Deus faz obra maravilhosa que a gente não entende. A gente não entende a obra de Deus, que Deus faz. Principalmente, eu não entendo o que Deus fez. Elegeu o presbítero e fui mais de 30 anos de presbítero. Mais de 30. Teve uma eleição, era o pastor, conhece o pastor Gilberto Coelho, você conhece? Está lá em Romênia. Na Romênia. Chegou, tem eleição, falei, pastor Gilberto, eu não vou concorrer à eleição, não. Ele falou, por quê? Eu falei, eu sou presbítero, não tem valor nenhum. Para quê no presbítero? Presbítero precisa saber, precisa ter boa cultura, precisa saber alguma coisa. Eu sou inútil. Ele olhou para mim e falou assim, Paulo, o senhor está errado. Eu falei, por quê? Ele falou assim, o senhor está pensando numa coisa que não é. Por que o senhor não deixa Deus agir na vida do senhor? Deus fazer o que ele quer? O senhor está querendo fazer a sua vontade, parar de ser presbítero? Deixa a igreja, segue. Se Deus não quiser, Deus não vai eleger o senhor. Se Deus quiser, Deus vai eleger o senhor. Então, meus irmãos, o que aconteceu? Eu falei, pastor, eu vou ouvir a palavra do senhor. Eu vou concorrer, então. Põe meu nome. 85% votaram em mim. Aí terminou, ele bateu nas minhas costas, falou, seu Paulo, o que eu te falei? O senhor estava em contra a vontade de Deus. Deus quer que o senhor seja presbítero. Eu sou pastor da igreja, o senhor tem que ser presbítero. O senhor faz falta no conselho. Eu falei, tá bom. E, meus irmãos, eu fiquei bastante tempo sendo presbítero da igreja, até finalmente agora eu parei por causa de deficiência, por causa de problema físico, já não tem condições, é melhor deixar outros trabalhar. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena. Vai vir problema? Muitos. Vai vir dificuldade? Muito. Vai vir coisa que você fala, não é possível. Mas quando Deus chama, Felipe, quando Deus nos chama, pode vir um problema que vier. A gente não vai deixar de ficar abatido, ficar preocupado, mas não se afasta do Senhor. Jamais se afasta do Senhor. E Deus fez uma obra na minha vida maravilhosa. Eu posso dizer, Deus foi grandioso, maravilhoso para comigo. Tudo que eu sou, tudo que eu penso, tudo que eu tenho, tudo provém das mãos do Senhor. Amém. Tudo Deus fez por mim. Principalmente a salvação que eu não merecia e nem mereço. Deus me concedeu graciosamente. Eu falei, Senhor, o que eu tenho que fazer? Nada. Eu tenho que servir o Senhor. E Deus nos concedeu a graça da salvação. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Não tome decisão errada com respeito à vida espiritual. É o meu conselho. Procura servir ao Senhor mesmo nas horas difíceis, nas horas que todo mundo tem problema, tem os altos e baixos, todo mundo tem. E a nossa vida espiritual, assim, não é só lá em cima, de vez você está lá, de vez você está aqui embaixo.
Mas nunca deixar de acreditar que Jesus Cristo está presente na nossa vida. Sempre acreditei nisso. Meus irmãos, se eu falar para vocês que Deus me abençoou tanto, o Robin sabe, eu tenho pouca leitura. Eu não fui à escola. Aprendi com meu pai. Por causa que eu morei até os 20 anos na roça. Não tinha escola. E vim para a cidade, entrei num serviço super difícil. Para aprender a profissão de moldador de fundição, o cara demora mais de 10 anos. O cara não vai entrando hoje aprendendo de 5, 6 dias, não. E Deus me concedeu a graça de eu aprender. Olha, meus irmãos, eu vou dizer não para a minha glória, a glória é de Deus. Eu falei um dia para meu pai falou assim, Paulo, motivo de você glorificar o nome de Deus. Tudo que Deus tem feito por você. Que Deus é maravilhoso. Deus me concedeu a graça de eu aprender a profissão e ser o gerente de todas as firmas que eu trabalhei. Deus me colocou como gerente. Me colocou como tomador de conta, como gerente, como responsável. Por quê? Minha sabedoria? Não. Porque Deus estava comigo. Quem dava a sabedoria era Deus. Porque eu não tinha sabedoria. Mas Deus me concedeu a sabedoria. Agora eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu estou servindo ao Senhor há muitos anos. Minhas fraquezas, ainda continuo dependendo muito de Deus. Porque é assim, Felipe, quando você tiver 80 anos, você vai ver que você vai depender mais de Deus ainda. Uhum. Você vai ver, você vai depender mais de Deus ainda. Quando Deus operou na minha vida, eu falei assim, bom, assim. Deixa eu tomar água, o senhor fala bem. O senhor fala maravilhosamente, só quer ouvir, né? Vou te dar até água pro senhor não precisar pedir. Deus fez coisas na minha vida e Deus faz na vida de cada um. Só que sempre, não é... Sempre eu estudei a Bíblia, sempre eu estudei a Bíblia e Deus me chamou eu para isso. Para me olhar para mim e olhar para Jesus. Quantas vezes à noite eu coloquei a minha vida diante do Senhor e falei com Deus a noite inteira. Falei, Senhor, perdoa os meus pecados, sou muito pecador, tem misericórdia. É isso que a gente precisa fazer, se colocar diante de Deus os nossos pecados. Falar para Deus, falar, Senhor, eu pequei contra ti, Senhor, me perdoa. Eu acho que esse ponto, seu Paulo, é muito importante, né? Que o senhor destacou. A questão da gente olhar para Cristo, né? Olhar para Cristo. E a liderança, ela, para ser uma liderança legítima, idônea, né? Uma liderança cristã de fato, é uma liderança que ela faz esse mesmo papel, levar os crentes a olhar para Cristo, Exato. né? É a função dos presbíteros. Essa pastores, posição. São as funções. E porque, assim, é isso, a gente é falho, né? Um momento ou outro vai ter alguma coisa que talvez... Cristo não, Cristo é perfeito. É perfeito, sim. E isso faz toda a diferença, né? Acho que eu creio que isso tenha sido algo assim muito distinto, assim, né? Essa firmeza que o Senhor coloca nesse apontar para Cristo, né? Isso eu creio que tem ensinado muito a nossa igreja, né? Mas eu fiquei curioso numa parte, assim, o senhor colocou que o senhor não foi à escola, o senhor aprendeu com o pai do senhor lendo a Bíblia. Então, aprendeu lendo a Bíblia. Aprendi a ler a Bíblia. E sempre eu li, sempre eu estudei a Bíblia, Deus sempre me falou comigo através da Bíblia. Isso eu sinto, quando eu leio a Bíblia, eu sinto que Deus está falando comigo. Quando eu já li muito isso que me chama a atenção, que me preocupa até hoje, é o seguinte, Jesus falou assim, vós sois a luz do mundo.
Não se pode acender uma candeia e colocar debaixo do velador. Mas tem que pôr para que seja aparente. Meus irmãos, isso é a minha preocupação. A gente tem que ser transparente no mundo que somos cristãos. A gente não se pode esconder que somos cristãos, nem se negar. Tem que falar de Jesus, manifestar a graça de Jesus, manifestar a graça de Deus. E quando eu li e decorei várias vezes, Vós sois a luz do mundo. Depois Jesus fala assim. A outra coisa que sempre me chama a atenção, e eu conversava com meu pai sobre isso já. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Como que os outros vão ver as minhas boas obras e vai glorificar a Deus? Que jeito! A maneira que eu vejo, que eu entendo nas Escrituras, que Deus vai ser glorificado na minha vida, é quando eu falo do Evangelho, falo de Jesus, faço algumas boas obras, algumas coisas. Não é por isso que tem valor. Que faço, Deus é glorificado através. Quando uma pessoa falar, por exemplo, de você, fala assim, o pastor Robinho é excelente, excelente pregador, ele não está elogiando você. Ele está glorificando a Deus. Então, quando a pessoa falava assim, nossa, o Paulo é excelente, é isso. Eu não tomava para a minha glória. Eu falei, Senhor, o Senhor está sendo glorificado. Deus é glorificado através das nossas atitudes, através dos nossos atos, daquilo que nós praticamos. Deus é glorificado através disso aí. Quando as pessoas falam assim, ó, essas pessoas é um cristão. Essa pessoa é excelente. Ele não está elogiando, ele está glorificando a Deus. Eu tenho que ver isso na vida. Que é diferente, né, seu Paulo, de as pessoas entenderem que é por conta das boas obras que ela vai ser salva. De maneira nenhuma. É somente a graça, né? E as boas obras é para glorificar a Deus, né, que nos salvou. Para glorificar a Deus que nos salvou. E tem outra coisa que eu quero dizer para os irmãos. Passado, vê o que Deus faz. Quando eu falei no começo, que eu falei para meus patrões a respeito de Jesus, que aquilo, tudo, surtiu grandes efeitos. Surtiu grandes efeitos. Eu fiquei maravilhado. Falei, Senhor, como pode? O Senhor é maravilhoso. Passado 25, eu que eu trabalhei 21 anos com eles, mais ou menos passados uns 25 anos, que eu saí de lá, em 1991 eu saí da fundição. Parei, aposentei e saí. Olha o que Deus fez. Aquela conversa que eu tive com ele, com o meu ex-patrão, que era espírita, surgiu efeito 25 anos depois. Por quê? Tinham que são grandes empresários, meus pais são grandes empresários, e lá no distrito tem uma firma de um grande empresário que chama Francisco Montanha. Era dono da Semar. Meu irmão, presta atenção o que Deus faz. Aquele homem perguntou para o Alvimar, assim, que era para outro empresário, que era meu ex-patrão. Falou, eu precisava conversar com uma pessoa que conhecesse a Bíblia, que fosse pessoas honestas, pessoas que pudessem acreditar. Falou para o meu ex-patrão. Aí ele falou assim, porque aqui na minha firma eu tenho pessoas que são crentes, já tem visto pastor, mas eu não quero conversar com o pastor. Eu quero conversar com uma pessoa que tenha referência. Que tenha pessoa que eu acredito que se você me fala. A Alvimar falou para ele assim, falou, olha,
Trabalhou comigo um funcionário. É o único que eu vou te apresentar. Ele vai te falar de Jesus, falar da Bíblia para você, você pode acreditar. Falou para o Antônio. Doutor Antônio tinha 4 diplomas de tantas coisas. Era um homem cheio de sabedoria. Ele falou assim, ele chama Paulo de Carvalho. Você vai lá, ele está na PR Metais, assim, liga para ele, ele vai lá conversar com você, você vai se sentir bem. Eu tô na firma trabalhando, quando ele lá para as 3 horas, toca o telefone. Eu atendo, que é a secretária do Dr. Antônio Montanha. Falei, eu nem conheço esse homem. Falei, a respeito do que? Serviço, o que que é? Não. Ele lhe mandou ligar para o senhor, pedir para o senhor, por favor, para o senhor vir aqui na firma conversar com ele. E eu falei, por quê? Quem indicou? Ele falou assim, ó, o Alvimar, da Fer Bronze, indicou o senhor. Uhum. Para o senhor vir aqui. Eu falei, Quando ela falou assim, aí eu conversei com ela falou assim, ele quer que o senhor fale da Bíblia para ele. Olha só, o senhor, a princípio, achou que fosse É, um trabalho, alguma coisa profissional, né? Porque é profissional. Ele falou, porque o Dóvio falou assim, o senhor Alvimar falou muito bem do senhor. É. Falou que o senhor conhece muito a Bíblia, que o senhor conhece a palavra. E ele garantiu o senhor, doutor Antônio. Olha, a importância do testemunho, né? Aí eu falei assim, olha, meus irmãos, pensa nisso. Meu coração chegou a tremer. Falou, meu Deus, um homem super culto. Um empresário de grande nome e renome. Agora eu vou lá simples falar para esse homem. O que eu vou falar? Meu Deus. Fiquei tempo e pensei e orei ao Senhor. Falei, Senhor, eu não posso negar de falar do Senhor. Mas eu quero que o Senhor vá comigo. Se o Senhor for comigo, eu vou. Se for para mim sozinho, o Senhor não deixa eu ir, não. Porque eu sou um fracasso. Aí o que Deus fez? Aí tomei banho, ajeitei, troquei e fui. Peguei o meu carro, tinha um carro, um golzinho verde na época. Peguei o golzinho. Vou lá pro distrito. Cheguei no distrito, tem a Kelly que fabrica torneira de lado, do lado assim era eles. Olha, meus irmãos, eu cheguei debaixo de uma árvore, parei o carro. Falei, Senhor, não vai dar. Não vai dar. Eu vou precisar voltar. Eu pedi desculpa, ligar para ele pedir desculpa, não vai dar para mim. Eu tô sem saber. Se o senhor não me der uma confiança de que o senhor está comigo, eu não vou. Chorei na presença do Senhor, falei, Senhor, não vou, se o senhor não for comigo, eu não vou. Aí, depois me deu aquela alegria assim, levantei a cabeça do volante e falei, Senhor, o senhor falou que estaria comigo em todos os dias até a consumação do século. O senhor está comigo, eu vou lá. Meu irmão, presta atenção, vê o que Deus faz. Deus é tremendo. O Espírito Santo move coração, transforma a vida. O Espírito Santo age de tal maneira que a gente fica bobo. Aconteceu, chegou na época, eu cheguei no escritório na recepção, a secretária tinha 4 clientes esperando para comprar do Dr. Antônio, fazer negócio com ele. Eu cheguei, falei, me apresentei para a secretária, que ela não me conhecia também. Eu falei, eu sou o Paulo, você ligou para mim, assim, para mim vir aqui. Mas eu sei que o doutor Antônio está ocupado, tem bastante cliente aí, eu posso voltar outro dia. Já era 4 horas. Ela falou assim, espera um pouquinho aí, seu Paulo. Eu vou ligar para o doutor Antônio. Deixa eu ligar para o doutor Antônio. O que ele vai falar?
Aí ela pegou e ligou pro doutor Antônio. Falou, doutor Antônio, é o seguinte, o senhor mandou o seu Paulo vir aqui, ele veio, só que nós tem 4 clientes esperando já faz tempo para falar com o senhor, que ele quer fazer, comprar as coisas do senhor. O que ele falou? Ele falou assim, dispensa os 4 clientes, manda eles vir já amanhã, que hoje eu não posso atender eles, e manda o seu Paulo entrar. Eu falei, meu Deus. Aí eu já não estava com medo demais, porque eu não estava acreditando em mim. Deus já foi trabalhando no coração do senhor, dando confiança. Eu não estava acreditando em mim. Falei assim, eu sei que o Espírito Santo, que Deus vai falar através de mim. Eu não vou falar nada, eu não tenho sabedoria, mas Deus vai falar. Cheguei lá, cumprimentei ele, o doutor Antônio, ele falou, tudo bem, vai lá. O escritório dele cheio de imagens de todo lado, imagem de sei do que, imagem de... Eu nem olhei para as imagens. Falei, vou falar. Meus irmãos, 1 hora conversando, Deus me concedeu a graça de eu conversar com aquele homem por 1 hora, falar de Jesus. Falar de Jesus. Levei a Bíblia, estudei a Bíblia com ele. Ele falou assim, Sr. Paulo, bem que o Alvimar me falou, foi bom o senhor vir aqui. Me acalmou o coração, me acalmou minha vida. Ele falou assim, agora eu compreendi que não é riqueza que traz felicidade. Eu falei, não é não, doutor Antônio. Quem traz felicidade para o nosso coração é Cristo. Jesus é que nos dá felicidade. Eu falei, dinheiro é bom, mas não traz felicidade para a alma. O senhor precisa ser feliz na alma, o senhor precisa... Aí eu falei para ele, o senhor precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. O senhor precisa acreditar nisso. Eu falei, eu vim aqui, fui chamado para te falar a verdade. Eu vim aqui falar a verdade. Se o senhor quer ouvir a verdade, é isso aí. O senhor precisa aceitar Jesus. Aí conversei bastante com ele, mais de hora de conversa. Eu falei, meu Deus, eu não tinha palavra, o senhor me deu tanta palavra. Tanto ensinamento na Bíblia, tanto conhecimento. O senhor falou por mim. Agradeci a Deus e despedi isso aí. Meus irmãos, foi uma bênção. A gente não sabe o que as pessoas estão passando, né? Às vezes olham alguém assim que tem posse, que tá ali na diretoria. São bilionário, mas não sabe da vida espiritual do cara. O cara estava aflito. Estava aflito. Ele falou, Paulo, fiquei aliviado, estou tranquilo. Foi muito bom o senhor vir aqui. Me agradeceu muito. Ele falou assim, bem que o teu ex-patrão me falou do senhor. Que ele conhece o senhor. O Alvimar me conhecia há mais de 40 anos. E aí a gente vê a importância que ele testemunho, não só do senhor ter falado lá para da passagem de Nicodemos 21 anos antes, mas do testemunho do trabalho ali todo dia, né? Todo dia, 21 anos trabalhei com eles. E eu conheci, trabalhei 21 anos e já conhecia eles desde 12 anos de idade que eles tinham, eu conhecia eles. E eles me conheciam. Até eles falavam assim para mim, Paulo, você faz parte da família Jaqueto. Quiser o Jaqueto, né? Uhum. Você... fundição de Jaqueto? Fundição Jaqueto. Você faz parte da fundição Jaqueto. Falei, por quê? Porque nós somos criados juntos. Nós te conhecemos desde moleque. Toda a vida nós te conhecemos vocês. A gente sabe o que você é. Eu falei, tá bom, vale a pena. Por isso que eu te falo, meus irmãos, vale a pena servir a Deus. Deus não te abandona. Deus não te deixa só. Nas horas difíceis, você pode acreditar que o Senhor te socorre. O Senhor está presente. Deus não deixa só. Porque ai de mim, se não fosse a atuação do Espírito Santo, se não fosse Jesus estar comigo, eu nem ia lá. Eu nem ia. Eu já ouvi muito testemunho assim do senhor falando para pessoas assim que a gente vê, né, ouve referência até da igreja mesmo, né? Pastores, professores de teologia. Eu já ouvi, assim, testemunho do senhor ter sido usado por Deus para falar para a vida dessas pessoas, mas até a gente estava chegando aqui, o senhor contou de uma experiência
de uma pessoa na rua, né? É. Que tinha sido expulsa de uma igreja. Exatamente. Como é que foi mesmo? O senhor... O senhor Paulo, antes do senhor falar, eu vou falar a verdade para vocês. São momentos aqui nesse podcast que Deus nos proporciona, né? Pela glória de Deus a gente tá aqui. A gente se vê privilegiado de estar aqui, tomando né? um café, escutando os testemunhos da vida de uma pessoa que já viveu em Cristo e ainda vive, né? Isso é maravilhoso, gente. Vocês não têm noção do que é isso, o privilégio para nós estar aqui. E a gente poder passar isso para quem tá em casa. Isso é a felicidade, porque a gente, às vezes, o cristão, às vezes o ser humano só lembra de Deus nas horas difíceis. Sim. E esse momento aqui é o momento de agradecer. De agradecer que são a Deus, as partes felizes da nossa vida, com pequenas coisas assim, de conversar com uma pessoa que tem vários testemunhos, várias situações aí que Deus mostrou que era presente na sua vida. Então isso aqui pra mim, pra nós, assim, pra mim, eu falo de mim, eu acredito que seja o Robson também. Essa é a parte feliz de ser crente. É a parte boa, a gente tá aqui sentindo uma felicidade, eu tô até arrepiado de falar, mas é uma felicidade de, sabe, essa é a parte feliz, de ser completo, de Deus estar na nossa vida. Sabe, eu tinha a sensação antes da conversão, que sempre eu esperava uma viagem, sempre esperava, sabe, as coisas materiais, sempre esperava dar certo um negócio, sempre esperava comprar um carro, sempre pra ser feliz. Hoje parece que isso é só um complemento da nossa vida. Eu tô feliz de uma forma que, sabe, que eu não consigo, até te cortei, meu irmão, pra falar isso, porque... Mas é bom demais. Não é bom demais? É bom Como demais. pode? Como é que pode? A gente explica, não explica isso. Né? Então eu tô muito feliz. Nossa, eu não sei nem como eu vou pra lá que eu vou chorar. Eu vou te falar, bom, já que tocou, agora vamos tocar em outro assunto, mas a respeito de Deus também. Que para mim, fica à vontade, seu Paulo. O mais importante não é a minha pessoa, é Cristo. Para mim, o foco é Cristo e eu não valo nada. Eu sou servo inútil, miserável pecador, não tenho nada de bom, mas Deus tem sido maravilhoso comigo. Eu vou citar uns exemplos. Posso dar mais uns exemplos? Por favor. À vontade, seu Paulo. Tenho certeza que está sendo um prazer para todo mundo. Eu fui várias vezes fazer excursão, e fui 3 vezes fazer excursão com pastores da igreja. E aquilo que eu falei agora há pouco, que nós temos que ser a luz do mundo, e assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Eu fui com a excursão com a igreja e cheguei no pastor e falei, pastor, nós estamos numa excursão, mas nós não fazemos diferença do mundo. Eu falei, para mim, isso está errado. Nós não temos diferença nenhuma. Nós estamos aqui curtindo a vida, mas não fazemos diferença. Falei para um pastor, falei para outro pastor, mas nada mudou. Aí depois, a última vez que eu fui com o pastor, fui com o pastor fazer ele é pastor do Jardim dos Oliveira, o nosso irmão Maurílio. Nós fomos fazer uma excursão, o hotel era encostadinho na praia. Chegou no outro dia, o pastor falou assim, Paulo, nós vamos fazer um passeio, você vai junto? Eu falei, não. Olha como é que Deus, eu fico olhando, Deus faz as coisas tremendas que a gente só vai compreender depois. Eu nunca peguei gripe, eu estava resfriado. Falei, pastor, eu não vou porque eu estou resfriado. Aqui. Tá bom. Eles foram viajar, passear, e ficou eu e a esposa lá. Eu sempre tive um costume de levantar cedo, bem cedo, sair para a praia, olhar o nascer do sol e ver as coisas e glorificar a Deus. E eu saí e fui andar pela praia. Vocês vê, meus irmãos, o que Deus faz. Aqui que Deus faz. Deus é tremendo. A praia eu lembro como fosse hoje. A praia assim tinha, virado assim, tinha um trilho que passava, assim, tinha um mato, tinha um trilho que passava à beira da praia e as águas do mar vinham assim, aquela água branquinha, clarinha, cristalina.
Eu andei mais ou menos uma distância longe, cheguei no meio do mato e cheguei assim, vi uma grande pedra. E falei, eu que vou sentar naquela pedra lá. Tô olhando o sol, já era quase 9 horas da manhã. Falei, eu vou ficar olhando aqui, quero ver aquilo, contemplar aquilo que Deus fez. Era meu objetivo. Eu falei, eu quero visualizar e ver aquilo que Deus fez. O que Deus faz. E sentei na pedra e comecei a olhar pelas rochas, pelo mar, por todas aquelas coisas maravilhosas que Deus fez. Falei, Senhor, o Senhor é tremendo. Cada coisa maravilhosa que o Senhor fez. O Senhor criou o céu, criou a terra, criou todas as coisas. O Senhor criou o homem, a tua imagem, a tua semelhança. E nós pecamos contra o Senhor. O Senhor é maravilhoso demais. O Senhor é bondoso demais. Olha que poder o Senhor tem de fazer todas essas obras. Eu conversando com Deus na pedra sozinho. Passado um pouco, uns tempos, já fazia mais ou menos quase 1 hora que eu estava sentado na pedra, curtindo um solzinho, vendo o mar, conversando com Deus a respeito das grandes obras que Deus tinha feito. Uhum. Me aparece um casal, com 2 filhos, 2 meninos. Conversou, falou bom dia, falei bom dia, tudo bem. Falei, oh, que bom que vocês veem. Vê que lugar delicioso para os teus filhos brincar aqui. Olha que água cristalina, não tem perigo. Falei para eles, teus filhos brincar aqui é muito bom. Eles falaram, nós podemos sentar aí na pedra que o senhor? Eu falei, com muito prazer, pode sentar. Meus irmãos, sentei e eu comecei a falar da criação de Deus para aquele casal. Eu não deixei passar, falei, eu já estava conversando com Deus, falei, eu não vou deixar de falar para eles, Deus mandou eles vir aqui, eles vão ouvir. Falei de Deus, da criação de Gênesis, comecei a falar de Gênesis, da criação de Deus, falei, Deus criou isso, Deus fez isso. E aquele casal ficou ali me escutando, me ouvindo. Ele perguntou meu nome, eu falei meu nome para ele, ele falou assim, olha, foi muito bom a gente estar sentado aqui conversando com o senhor. Foi muito bom. Eu falei para eles assim, ó, o bom mesmo, eu expliquei para eles assim, o bom mesmo é se vocês conhecessem a Jesus. Conhecer eu é fácil. Agora, conhecer Jesus, Jesus é Senhor, Jesus é que construiu todas essas coisas que foi feita pela mão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou que sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele fez todas as coisas. Eu falei assim, então eu estou sentado aqui meditando e vendo aquilo que Deus fez através do Senhor Jesus. Eu falei assim, vocês precisam, vocês são um casal novo, têm os filhos pequenos, entende? Vocês aceitarem o Senhor Jesus. Vocês acreditar que o Senhor Jesus é o Senhor da tua vida. Vocês precisam pensar nisso. Que Deus fez todas essas maravilhas, mas a coisa mais maravilhosa que Deus fez para mim e faz para o ser humano é nos conceder a graça da salvação. Falei para eles. Deus nos concede a graça da salvação. Salvação não depende, falei assim, você não precisa pagar nada, você não tem como pagar. Salvação é graça de Deus. Falei para eles. Salvação é graça de Deus e vocês vão ser abençoados por Deus se vocês aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador das vossas vidas. Eu falei para mim, falei para eles, eles estavam indo embora, falei para eles, foi um grande prazer vocês virem aqui. Mas eu aconselho vocês, eles eram de São Paulo, assim, vocês chegam lá, procuram uma igreja presbiteriana. Eu tenho muitas igrejas, mas eu indico a igreja presbiteriana. Procura a igreja presbiteriana. Vocês vão ouvir a palavra lá. Meus irmãos, eles foram, agradeceram. Eu falei assim, Senhor, o Senhor me concedeu a graça de eu ficar resfriado. Eu já sarei do resfriado. O Senhor já curou o resfriado. O Senhor concedeu a graça desse casal vir aqui para mim falar do Senhor Jesus para essas pessoas. Por isso que eu falo, meus irmãos, Deus nos usa quando e da maneira que Ele quer usar. Amém. Deus não depende de mim, nunca dependeu de mim. Deus não.
Eu dependo muito de Deus, mas Deus nunca depende de mim. Porque Deus tem, eu falo para Deus, Senhor, tem tantas pessoas muito superior a mim. O Senhor me chamou a mim? Tá bom. Mas Deus tem feito coisas maravilhosas que eu falo para os irmãos. Vale a pena servir ao Senhor. Não deixa de servir ao Senhor. Num passeio, né? Aí ficar resfriado, o senhor podia ter ficado Em casa, chateado. Em casa, Fala assim, Chateado que podia- não foi passear com os Não irmãos. fui Né? passear, não fui no passeio, voltei. Fiquei mais feliz. Aí o pastor Maurício chegou, eu contei para ele, falei, pastor, Deus fez isso. Ele falou, graças a Deus. Eu falei, Deus fez isso. Um irmão sentou aí nessa cadeira aí, uma vez ele falou que a gente não tá nos lugares por acaso. A gente Não. foi enviado, A gente foi enviado, chamado. né? Foi enviado, tá ali, e quando a gente entende isso e leva a palavra do Senhor, tudo se concretiza, se clareia na nossa vida, né, Rob? E a gente tem que ter essa noção de ser uma bênção isso, né? É um privilégio, né? Não é por mérito próprio, é Não, graça a de graça Deus, de é Deus. a bondade de Deus. E ali, seu Paulo, nessa situação, igual eu falei, podia estar chateado, ficar ali murmurando, né? De não Eu ter não tô passeado. resfriado, eu paguei, eu não vou glorificar passear. Deus. E Sentei Deus lá, usou. falei, vou glorificar Deus, vou conversar com Deus aqui. Deus usou ali, foi uma benção. Para mim foi muito maravilhoso. Mas eu achei interessante aquele outro exemplo que o seu Paulo deu, que até a gente mudou ali a história, mas foi que o senhor estava na casa do senhor, né? Sentado ali, num momento ali que... Aí eu vou contar isso aí. Eu cortei, desculpa, aquela hora. Não, mas aí também valeu a pena, porque é outra história, são muitas, né, seu São Paulo? muitas, Graças a Deus. Mas foi algo assim também, né? O senhor contou rápido assim antes da gente começar. E aí na minha cabeça ficou, olha que coisa assim, né? Uma pessoa que tava caminho de ter um final trágico. Deus usa. Deus coloca ali, né? O senhor tava ali na frente da casa do senhor. Conta pra nós esse... Então, nessa época Essa eu tinha obra. colocado, tinha saído do hospital, o médico pediu para eu repousar, eu estava na área sentado na cadeira, estava lá meditando, tá? Sempre eu fico meditando. Igual Deus, eu fui hoje cedo, o senhor tava lá sentado na cadeira. A cadeira estava sentada. lendo a Bíblia. Estava ali. Quando eu vi, apareceu um homem muito bem vestido, um homem de boa aparência. Ele chegou para mim, cumprimentou, cumprimentei ele. Eu falei, aí ele começou a contar da vida dele para mim. Eu falei para ele assim, olha, eu não uso abrir a porta para ninguém, mas para o senhor eu vou abrir o portão, o senhor vai sentar aqui na cadeira, nós vamos conversar. O senhor percebeu que ele não estava bem, assim. Eu percebi que ele não estava bem. Eu percebi que ele era homem de bem. A aparência dele era de homem de bem. Hoje é perigoso, tem malandro para todo lado, mas ele conseguiu. Aí eu, conversando com ele me falou da igreja que ele frequentava, que tinha expulsado ele da igreja por causa do adultério. Por causa que ele tinha cometido adultério, então ele tinha sido expulso da igreja. Ele era músico, eu falei para ele, mas... Só isso, senhor? Só isso? Ele falou assim, olha, senhor, eu vou contar a verdade para o senhor. Eu estou indo para o lado da estrada de ferro, eu vou me jogar debaixo do trem, à frente do trem. Eu vou me jogar, vou me suicidar. Tirar a vida. Vou me tirar a vida. Porque não tem mais sentido a minha vida. Porque lá os pastores dizem que eu não tenho mais salvação. Eu falei para ele assim... Algumas igrejas usam isso como pecado de morte, né? É pecado, usa pecado. Ele falou que o pastor tinha falado que ele tinha pecado de morte, não tinha mais restauração. Aí eu falei para ele, peraí, senta aqui, vamos ler a Bíblia, eu vou explicar para o senhor, fica calmo. Aí ele sentou lá, eu peguei a Bíblia e falei assim, olha, meu irmão, não existe pecado de morte a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. O único pecado que não tem perdão é esse. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas pecado, eu falei assim, eu sou pecador. Não é que teu pecado se adulterou, o teu pecado é maior do que o meu. Não. Para Deus não existe pecado grande, nem existe pecado pequeno. Deus perdoa tudo. Eu falei para ele assim,
Falei, uma coisa que o senhor precisa é confessar os teus pecados ao Senhor Jesus, porque Jesus disse que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Falei para ele. Falei, Senhor, tem que confessar os pecados. O Senhor não vai se suicidar coisa nenhuma. O Senhor vai mudar de vida, o Senhor vai se converter, o Senhor vai ser um homem de Deus. Larga de pensar isso aí. Conversei bastante com ele, conversei bastante. Aí ele falou assim, seu Paulo, eu compreendi. Então, eu falei para ele, salvação é graça de Deus. Deus concede a graça. E Deus não tira, por causa de um pecado, ele vai te tirar a salvação, não. Ele fala que nós temos que confessar, que nós temos que evitar o pecado, sim. Nós temos que odiar o pecado, sim. Mas nós temos que confessar os nossos pecados. Eu falei, se fazer isso que eu estou te falando, que a Bíblia fala, confesse os teus pecados, reconcilia com Deus e vai se você não quer ir para a tua igreja, você vai para outra igreja, vai servir ao Senhor, vai obedecer ao Senhor. Você é músico, você pode ser útil numa igreja qualquer, Deus vai te aceitar assim como você é. Procure uma igreja bíblica, né? Uma igreja, eu falei para ele, procure uma igreja séria que sirva ao Senhor. Ele saiu, ele falou, seu Paulo, mudei de ideia, Deus me mudou de ideia. Eu não vou me suicidar nada, eu vou fazer o que o senhor falou, vou confessar os meus pecados, vou voltar para uma igreja, confessar os meus pecados e vou ser servo de Deus. Falei, vai mesmo. Ele ia para Curitiba. Ele falou assim, olha, eu moro em Curitiba, eu estou indo para Curitiba. Eu ia indo para a Estrada de Ferro, agora eu vou ir para Curitiba, eu vou voltar para a minha cidade. E chega lá, vou procurar uma igreja evangélica, vou servir o Senhor. Olha isso. Eu falei, graças a Deus por isso. Eu vejo, meus irmãos, eu estava lá na frente, mas Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Deixa eu ver. E nesse momento, exatamente, a gente vê que, assim, depois que ele pecou, foi permissão de Deus o senhor aparecer na vida dele. Ele passou na frente da minha casa. E às vezes Deus usa quem menos a gente espera para nos dar salvação e mostrar uma igreja bíblica, talvez, para a pessoa. Porque se a igreja que expulsou ele... Ele não vai voltar para lá mais. E não, isso a igreja... Ele não é nem aceito, eu acho, né? E se a igreja que expulsou ele tem esses preceitos de expulsar a pessoa porque cometeu um pecado, né? Na nossa igreja tem a situação disso aí, ela fica de como é que é? De banco? Tem a disciplina, mas né? até a disciplina bíblica é isso. É uma correção, é um tratamento que é na dependência de Deus, para a restauração da vida da pessoa, para que a pessoa possa olhar, igual para esse texto, por exemplo, de 1 João, entendendo, né, que nós somos pecadores e se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, transformar a nossa vida. Então, essa é a palavra de Deus, né? E aí é essa caminhada de reconhecer que se nós não temos pecado, nós somos mentirosos, e estamos fazendo Deus mentiroso, né? Exatamente, fazendo Deus isso é muito mentiroso. sério. E aí a gente vê que é uma dependência da bondade, da graça do Senhor em todo momento, né? Quando a gente vai para algum lugar, quando a gente tá sem estar indo para nenhum lugar, tá ali em casa, igual o exemplo do Senhor. Então isso é graça do Senhor, né? Graça, Deus é muita graça. Deus é maravilhoso. Igual das vezes, eu sento lá na cadeira, pego a Bíblia e fico lendo. Tem aquele vizinho da frente, sempre ele vai lá para ler a Bíblia com ele. Aquele senhor que estava varrendo hoje ali? Aquele senhor sempre vai lá para sentar lá para conversar com ele a respeito da Bíblia. E tem um casal também que tem ido lá para mim conversar com ele. Tem conversado tudo. Ele vai 2, 3 vezes na semana para a gente conversar. Ela é muito católica, só que é difícil. Pessoas que vêm de catolicismo, que é muito católica, é difícil. A gente estuda, já falei a verdade para ela, já mostrei. Porque a gente não vai, por exemplo, conversar com uma pessoa católica, já falar em idolatria para eles, nem nada. Isso deixa para trás, vai falando de Jesus e deixa. Meu sistema é esse.
Bom, esquece da idolatria, vou falar de Jesus e depois, se perguntar, a gente chega no assunto. Uhum. E foi o que aconteceu com ela. É a pergunta que eu estava lendo para ela, sabe qual? Em 1 João, diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e no princípio foi feito para ele, todas as coisas foram feitas, nada do que foi feito sem ele se fez. Nele estava a vida, ele era a luz do mundo. Ele veio para aqueles seus que seus não receberam, mas a todos quantos receberam, Deus deu o poder de ser feito filho de Deus. Aí ela me perguntou. Vem cá, seu Paulo, está falando aí que Deus deu o poder de ser feito filho de Deus. Então todo mundo não é filho de Deus? Eu falei, não. Eu falei, filho de Deus são esses que Jesus está dizendo aqui, ó. Aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é filho de Deus. Os outros são criatura de Deus. Deus cria todo mundo, mas não é filho. Filho de Deus precisa aceitar Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. O único Salvador é Jesus. Eu respondi porque ela perguntou. Eu falei, então, é assim, a senhora quer ser filho de Deus, precisa aceitar Jesus. Uhum. Ela está indo lá conversar, ele está conversando, Deus é que sabe. Isso é uma noção, assim, porque é muito comum, né? As pessoas... todo mundo é filho de Deus. E a palavra de Deus nos mostra que não diferente. Nós somos feitos filhos de Deus. Todo mundo é feito por adoção na obra de Cristo Jesus, né? Porque nós somos filhos adotivos. Jesus é o unigênito do Pai, né? O único gerado do Pai. E na obra dele, de Cristo, é que nós somos feitos filhos de Deus, desfrutamos dessa bênção. E isso é algo maravilhoso, assim, de poder viver e testemunhar disso, né? E é um privilégio mesmo. E a gente precisa estar muito atento. Eu confesso que essa forma como o senhor colocou, no sentido de olhar para Cristo, né? E ter isso na vida no Senhor, de estar sempre com esse foco em Cristo, não nos homens, não na figura do pastor, dos presbíteros, dos líderes. Assim, a gente deve ter, sim, referências boas. Considerações, lógico. E tentar... É igual a gente aqui, recebendo do Senhor, a experiência do Senhor, mas isso nunca deve, de forma alguma, ser colocado ali como esse foco, né, da nossa vida. Deve estar em Cristo. Mas aí eu pergunto assim, teve algum momento que o senhor, por conta de ter esse foco firme em Cristo e não nas pessoas, que foi algo assim, realmente, que fez toda a diferença? Tem alguma experiência marcante assim? Nossa, se o meu foco tivesse em homens, né, foi uma grande decepção. Assim, teve alguma experiência que o senhor possa contar que foi assim marcante? Ou... Eu, para dizer a verdade, há uns 40 anos atrás, a nossa igreja viveu em algumas dificuldades a respeito de pastores, presbítero, teve pastores que adulterou, teve esposa de pastores que adulterou, teve presbítero que adulterou. Eu dou graças a Deus, que eu já falei isso para a pastora, de 30 anos para cá, a igreja melhorou muito, Deus melhorou muito a igreja. Deus transformou muito a igreja. A igreja ainda é falha, hoje mas não se pode nem comparar com há 30 anos atrás. Deus tem abençoado de uma forma muito rica, maravilhoso. Vocês querem... Eu vou falar mais longe disso, pensar em glória para mim, que eu já falei, eu sou servo inútil, miserável pecador, não estou nada. Que Deus tem feito é Deus que tem feito. A nossa igreja tinha uma mulher analfabeta, uma velha, uma senhora de idade, e sentava sempre do lado onde o Moisés senta ali, o presbítero Moisés. Para quem chega ali do lado direito ali. Né? Sentava ali. Só para saber, o senhor tem o seu lugar também na igreja? Porque eu já peguei o meu. Eu para ser sincero, eu não tenho. É mesmo? Olha que benção, tá vendo?
Não, brincadeira, seu Paulo. A gente brinca com isso, mas... É que às vezes é um costume, né? Você chega costume, ali, a gente eu já reparei, eu também não era muito... Agora eu vejo, minha esposa, quando ela chega ali, eu já vejo que acho que ela nem percebe, já chega e já para, já senta ali. Não sei. Regiões agora tem da algumas igreja, pessoas que... Tem pessoas que, nossa, parece que tá em outra igreja quando senta do outro lado. A pessoa se Não, sente eu pra mim desconfortável. não tenho assim, preferência. Que bom, né? Tanto você lá na frente como você lá atrás. Pra mim, o meu foco de ir na igreja é para adoração a Deus. Essa tem que ser a preocupação, né? Não importa o eu vou lugar. adorar a Deus. Ou eu sento lá na frente, ou lá atrás, onde dá certo eu sento. Em pé, se for o caso. Em pé, se for o caso, para adoração a Deus. Você viu, Natália, então? Olha. Brincadeira. Natália é minha esposa. Não, mas brincadeira, seu Paulo. Olha, você vê a diferença de uma pessoa que está chegando, está conhecendo a graça, né? Conhecendo ali o que é ser um convertido, e uma pessoa que já está ali quantos anos, né? A vida toda, né? Eu vou chegar lá, seu Paulo. Robinho, a respeito do acho que de 40 anos atrás, eu acho que não é bom eu falar. Não? Eu prefiro deixar para trás, não vai Não, mas agora o senhor mudou de uma forma bem produtiva, que é isso, chegar na igreja com essa preocupação, né, de adorar a Deus. Adorar a Deus. Não importar ali o lugar, isso aí já é algo que vai edificar muita gente, né? Às vezes tem uma preocupação e a gente ter a maior preocupação nossa, não no lugar que a gente vai sentar ali, mas a principal deve ser adoração a Deus, a única coisa. Agora, eu sei que eu acho que eu estou falando muito, né? Devia parar um pouco. Não. Eu teria que contar para os irmãos mais alguma coisa. Uhum. Não para a minha glória, para a glorificação do nome de Deus. Ainda hoje mesmo eu conversar com Deus, Senhor, jamais eu quero que alguém me elogie, quero que elogie o Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Se o Senhor me usar, eu vou falar para glorificação do nome do Senhor. Eu não quero glória para mim, não quero nada, eu não mereço nada. O que eu mereço por mim mesmo é a condenação. O Senhor me concedeu a graça da salvação. Estou aí. E o que eu penso, o que eu quero dizer para os irmãos? Robinho, por favor, abre em Jó, capítulo 42, no finalzinho. Eu vou ler um versículo só. Eu quero mostrar. Não é que eu vou explicar para os irmãos nada de sair nada, tem na minha vida, entendeu? Quer que ler? Jó? Jó 42, deixa eu achar aqui. Para depois eu contar a experiência. A experiência. Primeiro eu quero ler esse versículo, depois eu contar a experiência. E o que Deus faz. Jó 42, versículos 5 e 6. Pode ler. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu já li muito isso aí, já li na minha vida. Jó viu Deus? Agora meus olhos te veem. Mas ele viu Deus. Ele viu a manifestação da obra dele. A Bíblia fala em Evangelho de João, capítulo 1, eu acho que o versículo 6 ou 7, que ninguém viu a Deus. Ninguém viu a Deus. Um ser humano nenhum viu a Deus. Então o que eu vejo aí, Jó viu a Deus, viu o poder de... Primeiro, ele já viu o poder de Deus, mas depois da manifestação de Deus para Jó, que Deus faz 70 perguntas para Jó, e Jó não responde nenhuma. Jó viu o poder grandioso de Deus depois daquele já cria,
que ele viu que Deus se manifestou a ele, não é que ele viu Deus, ele viu a majestade de Deus, ele viu a grandiosidade de Deus, ele viu o poder de Deus, ele viu a soberania de Deus. Por isso que ele fala, ele viu, meus olhos agora te vê. Uhum. Agora meus olhos te vê realmente aquilo que o Senhor é. Isso eu quero falar para os irmãos, porque eu vejo assim, interpreto assim. Ele viu o poder, ele não viu Deus, ele viu o poder de Deus, ele viu a manifestação de Deus, ele viu a glória de Deus, ele viu a soberania de Deus, ele viu o poder de Deus. Então ele falou assim, meus agora, primeiro eu te conhecia só de ouvir, agora meus olhos te veem. Ele faz aqui uma progressão, né? É. Ele tinha um nível de conhecimento de Tinha um Deus nível, aí passou e agora outro passou nível. um outro nível mais profundo, forte, mais né? profundo. Esse versículo aí me chama a atenção porque vou falar mais uma experiência, não sei se o Felipe já viu falar, eu Robi já contei para ele. Ô, seu Paulo, deixa eu só colocar, olha que interessante, né? Porque nesse aprofundamento, né? Nessa progressão do conhecimento de Deus, dele falar que ouviu a Deus e agora os olhos dele Ele veio, ele cresceu no conhecimento de Deus. Cresceu, E aí o muito. efeito disso é me arrependo no pó e na cinza. Né? Me arrependo. Ele se considerou como pó e cinza. E às vezes as pessoas colocam da forma... conheço mais de Deus e se exalta, né? Se exalta. E o movimento que a palavra de Deus mostra é justamente o contrário. A humilhação, humildade. Ele falou que assim, coisa, né? Eu sou pó e cinza. Porque, estou falando isso aí, porque o Felipe não viu nem o Fábio. Eu vou contar agora, eu acho que deve quase estar para terminando, faz bastante tempo. O tempo não é... Mas fica à vontade, vamos... Mas dá tempo ainda. Ixi. Dá tempo, né? Eu vou contar a coisa... Eu quero que os irmãos não pensem em mim. Não olham para mim, nem olham que que grandes crentes. Não pensa nisso, não. Pensa naquilo que Deus é. Pensa naquilo que Deus faz sem nós esperar, sem nós merecer. Deus faz coisas tremendas, Felipe. Deus faz coisas que a gente fica de boca aberta. Senhor, eu não consigo entender. Por que eu li isso aí? Eu li várias. Eu falei, Senhor, o senhor Jó tinha razão. Conheci o Senhor só de ouvir falar. Agora é os olhos dele ver. Eu também, hoje, meus olhos veem Deus. Dessa forma aí. Pelo que Deus realizou por mim, Deus me fez. Antes eu conhecia Deus muito bem também. Conhecia Deus, o poder de Deus. Mas a revelação de Deus me fez os meus olhos abrir, meus ouvidos abrir também. O conhecimento de Deus. O que Deus fez? Eu vou falar para você. Eu ia pescar na represa, eu já falei isso aí, no conselho. E todas as vezes que eu ia pescar na represa, é uma mania minha, vocês entendem? De largar pensando em pescar, estou vendo a manifestação de Deus, aquilo que Deus faz, e sempre meditando naquilo que Deus faz, numa coisa pequena, coisas grandes. E eu estava vendo, num dia antes que eu fui lá, os passarinhos vindo tipo de um arrastão na represa, pegando os passarinhos pretos. Falei, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, que sabedoria que o Senhor dá até para os passarinhos, o Senhor cuida dos passarinhos, o Senhor cuida dos pássaros, até dos pássaros o Senhor cuida, que coisa tremenda o Senhor é. Um dia antes, depois no outro dia eu fui pescar, não vi nenhum passarinho. Não vi nenhum passarinho. Falei, cadê os passarinhos? Ele, tá bom, Deus está presente, tá bom. Pescar, mas pensa, nem sequer beliscou. Nem a isca que eu coloquei, eu falei, pensei assim comigo, falei, bom,
nada, eu vou embora. Fiquei uma meia hora lá pescando mais ou menos e juntei minhas traias e falei, eu estou indo embora. Então eu vou embora para casa, que eu acho que é melhor. Tava sol quente, vou embora. Meus irmãos, vocês podem acreditar que eu estou falando o que Deus fez. Eu não estou falando nada que eu fiz. Eu não fiz nada e nem mereci nada. Deus fez coisa tremenda. E acreditam nisso, que Deus faz coisa tremenda aos nossos olhos. Que pra gente, pra mim, era impossível. Mas para Deus não existe o impossível. Eu peguei, como eu tenho o joelho meio trôpego, lá então, assim, tinha uma palmeira, e caiu abriu uma folha de lá, e ia cair diretamente na minha cabeça, aquelas folhas grandes que tem aqueles troncos assim, ia cair direto na minha cabeça. Tinha mais ou menos da palmeira até na represa, uns 8 metros. E para chegar na represa, é assim, ó. Era assim, ó. Um barranco, né, alto ali. Era um barranco alto, assim. Vocês vão acreditar. Pode acreditar que eu estou falando que Deus fez. Não é que eu fiz, Deus fez. Deus me pegou, tapou os meus olhos e me pôs dentro da represa. Só me abriu meus ouvidos, que meus ouvidos escutou o barulho da folha, escutou o vento da folha. Eu falei, que Deus é esse? Deus abriu meus ouvidos e cegou os meus olhos. Eu não visse nada. Meus irmãos, se vocês verem a maneira que Deus me colocou na represa, você fala, só Deus mesmo. Eu não consigo entrar daquele jeito na represa. Eu não consigo. Quando Deus me colocou dentro da represa, que eu senti, que Ele abriu meus olhos, eu tinha colocado o pé direito já no fundo da represa. O pé esquerdo ia começando a chegar no fundo da represa. Meus irmãos, não espirrou um pinguinho de água para cima. Deus colocou a minha coisa, eu pegar isso aqui e colocar assim dentro d'água assim devagarzinho. Com maior delicadeza. Quando Deus abriu meus olhos, eu vi no chão meus pés em terra firme. Eu estava com uma botina que eu trabalhava na firma, porque aquelas botinas eram para barra, para coisa, aquilo lá. Tem um pinguinho de barro dentro da represa. E a represa é cheia de barro. É barrento, escorregadio. Deus me colocou eu de frente para o barranco. Em pé, frente. Eu falei, meu Deus, o que o Senhor fez? Deus me colocou aqui. Deus me colocou ali. Sem eu correr um pouquinho de risco de afogar. Sem eu correr nem um pouquinho de risco de nada, nada, nada. Eu estava plenamente seguro, garantido. Deus fez isso. Senhor Jesus fez isso. E aí dispôs. Eu molhei do joelho para baixo, que eu calça jeans, do joelho para baixo, encheu o sapatão d'água, né? Não encheu? Entendi. Vocês vão acreditar, meus irmãos, que Jesus não faz um milagre incompleto. Jesus, o que ele faz é completo, sem deixar dúvida. Tudo que Deus que tiver na tua vida, que fala assim, mas eu estou meio duvidoso, será que fez? Tudo que tiver dúvida, não é de Deus. Então, Jesus não me deixou dúvida, não deixou margem de dúvida. E o que ele fez? Aí eu falei, bom, agora tem o barranco aqui, e meus joelhos danados, quase que eu não consigo andar. Deus me fortaleceu os joelhos, eu subi o barranco, aí eu subi lá, peguei minhas traias, voltei, que eu levo uma toalha para me sentar e para forrar
o banco do carro, por causa de que a gente vai no rio e suja tudo, depois suja o carro, vira um regaço. Então leva a toalha para isso não acontecer. Meus irmãos, eu peguei, olhei e agradeci a Deus. Meu coração tremia. O que Deus fez? O que Deus fez? O soberano, o Deus Todo-Poderoso, ele fez uma obra. Vamos falar nossos dias de hoje. Bom, Deus faz o que ele quer, ele é Deus. Para mim, ele é Deus. O que ele quer fazer, ele faz. Ele realizou por quê? Porque ele quis. Dependeu de mim? Não. Nada. Eu sou pó e cinza, sou miserável pecador, sou servo inútil. E Deus operou um milagre maravilhoso na minha vida. Algo que marcou o senhor, né? Marcou, fez meus olhos ver o poder de Deus. Fez meu... Isso aí. Primeiro, eu te conhecia só de agora, meus olhos te veem. E é interessante, assim, o senhor já... Uma longa estrada, uma jornada de vida, o senhor, Deus resolve ali... Depois de 80 anos, meu irmão, não foi... mais de 83 anos. Deus Quando o fez. senhor comentou, né, me veio outro texto na mente aqui, Oséias, capítulo 6, versículo 3, ele fala, né, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Porque às vezes a gente chega num ponto, acho que já Conhece não. Eu que preciso conhecer muito a Deus ainda. Preciso muito. E eu vou terminar de falar desse acontecimento. Pode falar, seu Paulo. Eu só estou fazendo material aqui. Eu falei desse acontecimento. Uhum. Eu saí fora e o carro ficava uns 30 metros mais ou menos da represa, estacionado. Vocês não vão acreditar. Mas pode acreditar que eu estou falando o que Deus fez. Eu não estou falando nada que eu fiz, o que Deus fez. Eu cheguei no carro, abri o porta-mala, coloquei minhas varas, coloquei tudo, peguei a toalha. Olhei para mim, minha calça estava sequinha. Sem nem sequinha. Falei, meu Deus. Olhei no meu sapatão, não tinha um pinguinho de barro. Nada, nada. Estava limpinho. Do jeito que eu cheguei na represa, eu estava ali. Meu Deus, isso é impossível. Eu não, nem a represa é cheia de barro no fundo e eu não tenho um pingo de barro. Não precisei nem forrar o banco do carro com a toalha, porque eu estava limpinho. Sequinho. Sequinho. Não tinha um pingo de água dentro da botina. Não tinha. A botina estava sequinha. Parece que eu não tinha entrado na água. Nossa. Parece que eu não tinha entrado na água. Aí eu falei para Deus, falei, Senhor, o Senhor é perfeito. O Senhor faz, a obra do Senhor é perfeita. O que o Senhor faz é perfeito. O senhor chegou em casa, a dona Vailde deve ter falado, o senhor não... Paulo, não pescou hoje? Não, ela chegou, falou, voltou tão rápido. Falei, voltei. Vocês acreditam que eu não tive coragem de falar no dia para Vailde? Sentei lá, alegre, satisfeito. E falei, eu pesquei um pouquinho só e vim embora. Aí, no outro dia, nós sentando lá fora, falei, Vailde, eu vou te contar dos acontecimentos de ontem, que Deus fez. Do jeito que eu estou contando aqui para você, eu contei para ela. Falei, eu vou te contar o que Deus fez. Falei, eu não falei ontem, porque eu não estava nem em condições de te contar. Agora eu vou te falar. Deus fez isso. Eu creio que é importante a gente assim falar para quem está assistindo, né? Isso não é para nenhum tipo de superstição, para estar criando. Não, para que todo mundo seja assim, pense, né, no grande poder de Deus, no poder forma, de Deus, naquilo que Deus fez nessa experiência do Senhor, que de alguma forma também possa nutrir, né, essa confiança de saber que Deus é poderoso, que Deus faz coisas maravilhosas ainda hoje, né? E faz, Jesus... Não com a agenda igual o homem muitas vezes fica colocando, vai fazer assim. Não. Deus é maravilhoso e grandioso, né? Soberano. Deus é maravilhoso, Deus é o Todo-Poderoso e Ele realiza milagre quando Ele quer e da maneira que Ele quer. Deus é soberano.
Deus não depende do ser humano para fazer milagre. Para mim, Deus não depende de ninguém. Deus depende dele. Quando a decisão for de Deus, Deus realiza. Deus faz. Porque ele é Deus, ele é dono. O que Deus fez, eu falei, Senhor, não existe homem no mundo que faça o que o Senhor fez. Não existe. Não existe cientista, não existe ninguém que faça o que Deus fez. Falei, eu vou deixar de acreditar no Senhor. Eu passei a acreditar muito mais. Meus olhos, eu vejo agora o poder do Senhor muito maior daquilo que eu imaginava ainda. Que foi aí, primeiro, eu só te via, agora meus olhos te veem. Agora eu posso te ver o teu grande poder. Poder que o Senhor tem. Eu sei, agora eu não posso ter dúvida que o Senhor tem poder, que o Senhor faz milagre hoje, porque o Senhor continua sendo o mesmo. Jesus não mudou. Jesus não mudou. Jesus continua fazendo milagre hoje. Não depende de mim crer ou de não crer. Depende dele. Depende de Deus querer realizar o milagre. Deus Amém. Isso é tudo bênção de Deus. A gente espera realmente que essas experiências todas que estão sendo contadas aqui, desde aquelas mais simples, né, seu Paulo? Porque é isso, é um grande desafio da gente viver dia a dia confiando em Deus. Mesmo, às vezes, sem passar algo tão grandioso, assim, uma experiência dessa, mas em cada momento não se pode duvidar da grandeza de Deus, né? Do poder de Deus, daquilo que Deus pode fazer. E a gente é desafiado a confiar em todo momento, né, nesse poder de Deus, nas mínimas coisas e sabendo que Ele faz coisas grandiosas também, né? Não saber falar, mas, poxa, mas agora, depois de 83 anos, mas Deus quis realizar agora, fazer o quê? Ele é Deus? Quantos anos eu vivi? Né? Eu só falar, não, o que Deus fez foi... E talvez seja esse o propósito até, né? O senhor compartilhar e talvez alguém que duvide de Deus, duvide do poder de Deus, que Deus realiza coisas grandiosas, talvez ouça isso hoje, né? De repente, não e vai ser duvidam algo do poder de Deus. Deus é soberano. Deus é Deus. E quando Ele quer, Ele realiza milagre extraordinário que nós não sequer compreendemos. Deus é Deus. Amém. Eu creio que a gente tem muito a agradecer ao Senhor por essa manhã, por essa oportunidade. Eu não sei se tem mais algo que o senhor queria deixar para quem está acompanhando. Deixar uma mensagem, uma né? mensagem. A gente sempre pede para que o convidado ore, né, no final do episódio, né, pelo projeto, também para quem está assistindo, mas de repente o senhor tem alguma mensagem que o senhor queria deixar para o pessoal que está assistindo. Então, esse é o momento. Eu vou falar até um pouco de cor. Senhor Jesus, quando estava no ministério, ele disse, eu já falei, vós sois o sal da terra. O cristão tem que ter diferença do mundo. O que é o sal? O sal é para dar sabor. A gente tem que dar sabor aonde a gente está. O cristão tem que ter vida diferente. E Jesus também falou assim, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorificam o vosso Pai que está no céu. Não é para glorificar eu, é para glorificar Deus. Agora nós temos a nossa responsabilidade. Não que serve para nós, não. Deus nos mandou, falou, Jesus ensinou assim. E Jesus falou assim, se vocês amarem somente os vossos irmãos, o que vocês fazem demais? Gentil, tu faz isso. Eu quero dizer para os irmãos, é uma coisa que me preocupa muito até hoje, ainda, a respeito do amor. E tenho pedido para Deus. Jesus falou, se vocês amarem somente os vossos irmãos, o que vocês fazem demais? Todo mundo faz isso. Se você fazer bem somente para os vossos amigos, o que vocês fazem demais? Todo mundo faz isso. Se vocês fizerem
Então, Jesus falou assim, vocês têm que fazer para os vossos inimigos. Fazer bem para os vossos inimigos. Se alguém lhe tirar a coisa que é teu, tirar a camisa, entrega a capa. Não vai, entra em demanda com ele, não. Isso me chama atenção, meus irmãos. Me chama atenção. Jesus fala assim, no livro de Apóstolo Pedro, fala assim, se vocês amar somente, o de Tiago que fala, somente vossos irmãos, o que vocês fazem demais? Nada. Publicanos faz a mesma coisa. Eu vejo. Romanos também deixa muito claro isso, né? Para não responder o mal com o mal, mas o mal com o bem, né? Pagar o mal com o bem. A minha preocupação muito é que eu amo muito pouco, principalmente a Deus. Meu amor é muito pouco para com Deus. E isso eu tenho pedido para Deus, Senhor, aumenta o meu amor para com o Senhor, porque o meu amor é muito fraco. Eu não sei amar a Deus como Deus merece. Eu não sei amar a Deus como Deus merece. Estou sincero com os irmãos. E Deus conhece que eu estou falando a verdade. Eu não sei amar a Deus como Deus merece. E nem sei falar com Deus como Deus merece. Fala com Ele. Eu não sei orar como convém. Tudo que eu penso de Deus, eu vejo Deus muito superior daquilo que eu penso. Falo, Deus é muito maior. Eu penso isso, mas Deus vai muito além. Então, a minha preocupação toda a vida foi com respeito ao amor, com respeito a essas passagens, com respeito ao que o Senhor Jesus falou, ensinou. E tem outra coisa que os irmãos vão lembrar. Jesus falou assim, quando Jesus estava ensinando os seus apóstolos, Jesus falou assim, a respeito de fazer as coisas, a respeito dos ensinamentos dele, Jesus falou assim, olha, vocês, Lucas 17, eu acho que é, versículo 9, vocês, depois que tiverem feito tudo quanto eu vos mandei, ainda vocês têm que dizer, somos servos inúteis, porque fazemos somente aquilo que nos foi ordenado. Eu fico a falar, meu Deus, eu não faço um texto do que o Senhor Jesus mandou. O Senhor Jesus falou, se fizer tudo que Ele ordenou, ainda somos inúteis? Eu nem inútil, eu sou imperfeito, sou miserável, pecador, mas não tem jeito. Porque, olha, os ensinamentos de Jesus é perfeito. E Jesus falou muito sério. Você já leu essa passagem? Não. Vou ler para você ver. Por favor. Ó, você vai ler na tua casa depois. É Lucas 17, capítulo 9 e 10. Ele diz assim, porventura, aqui ele fala do servo. Por exemplo, você tem um empregado, já vou começar já a explicar desde já. Você tem um empregado, por exemplo, você paga ele. Você deve obrigação para ele? Não. Você está pagando ele para trabalhar. Ele deve obrigação para você? Não. Ele está prestando serviço para ele, é que Jesus está falando aqui. Ele fala assim, ó. Assim também vós, depois de haverdes feito, versículo 10, feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fazemos apenas os que nos devíamos fazer. Fizemos tudo que o Senhor Jesus Cristo mandou. Ainda somos servos inúteis. Lucas 17? 17, vai no versículo 9 e 10. Tá. Isso é bem para
para tirar qualquer tipo de orgulho, né? Qualquer tipo de... Se fizer Fazer tudo. Ainda fez apenas o que era para ser feito. Ainda fez apenas o que era para ser feito, não fez nada demais. E que isso seja um grande desafio, não só, né, para a gente que está aqui ouvindo toda essa sabedoria sendo presenteado, mas que seja também um desafio para quem está acompanhando. E como a gente foi presenteado nessa manhã de estar aqui, né, creio que todo mundo que acompanhou, que está acompanhando o episódio também, eu creio que é o senhor compartilhar com a gente, né, desse tempo, é um presente que o senhor está nos dando. A gente tem uma pequena lembrança, né? Uma lembrança, um presente para o senhor guardar desse dia. Ó, uma pequena lembrança para o senhor levar para casa. Obrigado. Olha atrás ela. Olha aí a caneca para tomar um café, um leite quente. Mas é isso aí, eu sei que eu não falei muitas coisas, mas alguma coisa... Tem muita história, né, seu Paulo? Tem história ainda muito, pouco, mas Deus, vale a pena falar de Deus. Creio que foi uma bênção. É falar do Deus, homem não sei, mas falar de Deus vale a pena. Amém. Amém. Então é isso, como a gente tem feito, né, gostaria que o senhor estivesse fazendo uma oração antes da gente encerrar aqui, terminar essa conversa. A gente sempre lembra, para quem está acompanhando, quiser conhecer um pouco mais, a gente convida você a estar acessando o site da nossa igreja, ipbriopreto.org.br, conhecendo mais da vida da igreja. Ali a gente tem muito conteúdo, material para você ser abençoado. Também no nosso canal temos ali as programações, os nossos cultos. Você é sempre muito bem-vindo a estar participando de cada um desses eventos, e até presencialmente vai ser uma alegria receber você que está acompanhando. E também o nosso projeto, podcast nosso, a gente sempre lembra que você pode enviar mensagem aí no chat, deixar aí uma contribuição. É uma alegria para a gente muito grande poder fazer parte disso. A gente crê que isso é algo que tem sido abençoador para a vida da nossa igreja local e, de forma geral, para o reino do nosso Deus, né? Então é isso que eu gostaria de dizer. Não sei se o Felipe tem algo aí também para... Eu tô maravilhado aqui. Esse episódio para mim foi muito importante, foi edificante mais uma vez. Uhum. Eu quero agradecer você que acompanhou até aqui, né? Não esqueça de se inscrever no canal, né? Ative as notificações aí para você não perder nada. E deixe seu like, que é muito importante pra gente engajar esse vídeo, tá bom? Seu Paulo, muito obrigado, meu irmão. Olha, eu conhecia o senhor só de vista, né, lá da igreja, mas hoje eu te conheço um pouco mais. Tenho certeza que o senhor é um homem de Deus, sim, viu? Assim seja. Né? E pecadores, eu acho que a gente entendeu essa parte, né, um pouco mais, e somos, né? Somos, pela misericórdia de Deus aí, Ele nos perdoa sempre. Crescemos um pouquinho mais aí na graça de Deus, né? Reconhecendo as nossas falhas e como a gente tem ainda muito para crescer, para conhecer, né, de Deus, e que Deus nos ajude nessa direção, né? Amém. A gente sempre finaliza com uma oração e o nosso convidado é convidado a fazer ela para nós. O senhor podia nos caminhar nessa oração? O senhor ia falar mais alguma coisa ou não? Eu ia falar só aconselhar meus irmãos que estão me ouvindo. Não deixa de servir ao Senhor. Seja em qualquer circunstância, obedeça o Senhor. Procura servir ao Senhor. Porque o Senhor não vai decepcionar ninguém. Deus é todo-poderoso. Deus é Senhor. É Deus que cuida da nossa vida. Isso que eu queria deixar com os irmãos. Para cada um seja forte. Olha para Jesus. Não olha para a vida de ninguém. Olha para a vida do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos orar. Grandioso Deus, misericordioso Pai. Te rendemos graças, Senhor, pela Tua palavra, porque a Tua palavra é vida. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque através da Tua palavra nós podemos conhecer o Senhor. E dá-nos, ó Deus, um espírito de humildade para que nós possamos, amém, cada dia olhar para nós mesmos e ver os nossos defeitos, nossas fraquezas, mas que nós possamos estar olhando para Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Que nós possamos estar firmados no Senhor Jesus. Seja o Deus em qualquer circunstância, seja o Deus em qualquer dificuldade, que nós possamos estar olhando para o Senhor Jesus.
porque Ele pagou um preço muito alto pela nossa salvação. E nós estamos aqui, ó Deus, para lhe agradecer por esta tão grande bênção que o Senhor tem nos concedido. Obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que nós não merecemos nada. Nós somos pecadores, somos inúteis, somos pó e cinza, mas nós dependemos do Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos chamou para pertencermos ao teu reino. E te louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos concedeu a graça da salvação. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor graciosamente nos chamou. O Senhor nos predestinou para a salvação. Senhor Deus. Nós te louvamos o teu nome. Nós te agradecemos, ó Pai, pela vida do Henrique, do Fábio, do Robinho que está aqui. Pai querido, olha para esses nossos irmãos e concede a graça, Senhor Deus, deles permanecer no Senhor até o dia da volta do Senhor. Amém. Pai Amém. querido, segura cada um deles com tuas poderosas mãos, para que nenhum se extravie dos teus caminhos, nem para a direita e nem para a esquerda, mas que em todas as circunstâncias, Senhor, eles possam estar olhando para o Senhor Jesus Cristo, para a perfeição do Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que eles possam ter as suas vidas focadas na pessoa de Cristo somente. Pai querido, abençoe esses nossos irmãos. Concede a graça, Senhor, para que eles possam permanecer firmes nessa jornada que eles estão fazendo aqui, nesse trabalho. Que eles possam ser abençoados por Ti. Que possa ter vindo mais irmãos para compartilhar de bênçãos daquilo que o Senhor tem feito. Amém, Senhor. Ó Pai, abençoe grandemente a cada um dos nossos irmãos. Nós te pedimos e nós te agradecemos. É em nome do Senhor Jesus, o teu amado Filho. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado pela companhia e nós convidamos você a seguir, continuar no próximo episódio. Com certeza também teremos um momento muito abençoador para a sua vida. Um grande abraço, que Deus abençoe e até lá. Amém. Valeu. Amém.